há dois textos de temática semelhante a seguir. Texto 1. Um mestre, Jesus, em que parece haver tanta autoridade, ainda que sua doutrina seja obscura, merece que seja crido por palavra. Crido, né? É do verbo crer, eu participo do verbo crer. Merece que seja crido por palavra. Pode-se reconhecer sua autoridade tendo em vista o respeito que lhe rendem Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas. Como já expliquei, não procuremos as razões das verdades que ele nos ensina. Toda a razão é que ele as falou. Então o texto 1 se baseia na crença, correto? Beleza, se baseia na crença. Olha só o texto 2. Certas pessoas têm fé porque seus pais os ensinaram a crer. Num sentido, é satisfatório. Nenhum axioma filosófico abalará essa fé. Num outro sentido, é insatisfatório, porque sua fé não vem de conhecimento pessoal. Vamos levar isso aqui. Então, o primeiro fala sobre a fé. Então, a base argumentativa se concentra na fé. Então, qualquer outra coisa que se falar e tal, não abala a crença que eu tenho em Jesus, em Deus e tal. Correto? É a nossa crença. Tranquilo. Agora, o texto 2, ele trabalha algumas importantes observações. Certas pessoas têm fé porque seus pais os ensinaram a crer. Então, ele foi, de certa forma, vamos colocar entre aspas, doutrinado, né? Que é importante, né? Então, nesse caso, ele foi ensinado a ter fé. Então, isso é importante porque a autoridade do pai, mostrando ao filho que é importante crer em algo, né? Então, essa autoridade, certas pessoas têm fé porque seus pais ensinaram a crer. Num sentido, é satisfatório. Nenhuma verdade, né, de outra pessoa abalará essa fé. Nenhuma frase de impacto vai abalar essa fé. Nenhuma doutrina vai abalar essa fé. Correto? Porque ele tem como autoridade o seu pai, que mostrou para ele o caminho, ele entendeu esse caminho. Então, frases filosóficas e tal não vão abalar a fé dessa pessoa. Então, esse é o aspecto positivo. Mas tem um aspecto insatisfatório, negativo, na visão do autor do texto 2. Porque sua fé não vem de conhecimento pessoal. Então não foi ele que produziu o seu próprio conhecimento. Tá legal? Então isso, na visão do autor, é insatisfatório. Outros chegam à fé pela convicção após estudos. Então, diferente daquele anterior. Isso é satisfatório num ponto. Eles conhecem Deus por íntima convicção. Então não foi ninguém que ensinou aquela pessoa. Ele foi por convicção. Ele começou a estudar sobre isso e entendeu melhor. Então, por convicção, ele tem fé, ele crê. Então ele coloca isso satisfatório num ponto. Eles conhecem Deus por íntima convicção. Por outro lado, é insatisfatório. Por quê? Porque se outros lhes demonstram a falsidade de seu raciocínio, porque aí vai se basear no racional, vai se basear no raciocínio. Você chegou a isso com base nesse raciocínio, tá legal? E aí ele chegou a uma convicção, a um resultado, a uma convicção. Mas o insatisfatório é que, se outros lhe demonstram a falsidade de seu raciocínio, eles podem tornar-se descrentes, eles podem perder a crença. Do anterior, foi ensinado para ele, então é natural que ele, com a autoridade do pai e pelo seu próprio entendimento, ele acaba sendo fortalecido, correto? No segundo, foi de crença própria. Foi a partir de seus próprios estudos. E se houver alguma falha nos seus estudos, que alguém demonstre aquilo, ele pode perder a fé. Beleza? Tranquilinho? Ok. Dois textos muito interessantes, né? Comparando então os dois textos, é correto afirmar que o texto 2 contraria o posicionamento do texto 1 em relação ao argumento de autoridade, pois só reconhece essa autoridade por meio de relações pessoais e não pela fé. Veja que o texto 2, ele não está confrontando o texto 1. Ele não está contrapondo o texto 1, falando, né, só reconhecendo a autoridade por meio de relações pessoais e não pela fé. Não, ele coloca contrapontos. Então o texto 2 ele não está batendo de frente com o texto 1. Concorda comigo?
Porque ele inclusive fala quando o pai ensina o filho, né, sobre a crença e tal. Então tem um aspecto positivo, um aspecto negativo. Quando a pessoa, por estudo, ela chega à sua fé, então ele tem um aspecto positivo, um aspecto negativo. Então ele não está confrontando o texto 1. Concorda comigo? Não há um confronto com o texto 1. Ok. Letra B. Os dois textos contrariam a validade absoluta dos argumentos de autoridade, pois podem ser desacreditados por demonstrações de pouca força. O texto 2, ele contraria a validade absoluta dos argumentos de autoridade, né? O texto 2, ele mostra pra gente que há, ele não contraria diretamente, né? Mas que ele há a possibilidade de contrariedade desse argumento de autoridade. Agora o texto 1, não. O texto 1 é fé. Então, os argumentos que você pode colocar aqui, falando sobre a existência humana e tal, mas eu tenho fé, isso não vai ser abalado. O texto 1, ele trata da fé. Então, aqui não são os dois textos. O texto 2 pode ter isso, mas o texto 1 não se enquadra aqui, não. Letra C. O texto 1 condiciona a validade do argumento de autoridade desde que essa autoridade se tenha manifestado por meio de documentos. Texto 1 é fé inabalável. Jesus, autoridade. Beleza? É fé inabalável. Ele não coloca manifestação. Tem que comprovar por documentos, viu, Jesus? Não, né? Fora. Os dois textos afirmam a validade absoluta dos argumentos de autoridade. O texto 2 não. Ele confronta algumas coisas, correto? Desde que bem embasados, né? Então, você nota que o texto 2, ele argumenta, ele fala sobre... ele não afirma a validade suprema da crença, correto? Então ele contraria uma coisa aqui, questiona coisa aqui, coisa ali, tá? Aí vem o texto, a letra E. O texto 2 mostra o perigo do argumento de autoridade e o risco do livre exame. Cara, então vamos lá, tá? Vamos tentar entender essa alternativa E aqui. Vou limpar a tela aqui. Olha só. Então vamos tratar do texto 2 aqui, tá legal? Ele fala assim, ó, o texto 2, ele mostra o perigo do argumento de autoridade. Então, o que é o perigo aqui? Aquilo que é insatisfatório. Correto? Então ele fala assim, ó, certas pessoas têm fé porque seus pais o ensinaram a crer. Num sentido é satisfatório. Então nenhum axioma filosófico abalará essa fé. Num outro sentido há um perigo aí. É insatisfatório. Por quê? Porque sua fé não vem de conhecimento pessoal. Então vem da autoridade que o ensinou a crer. Concorda comigo? Então ele mostra um perigo do argumento de autoridade. Correto? Rapaz, é mesmo. E o segundo é que há um risco do livre exame. Outros chegam à fé pela convicção após estudos. Livre exame. Teve a liberdade de estudar sobre isso. Isso é satisfatório num ponto. Eles se conhecem Deus por íntima convicção. Por outro lado, aí vem o perigo. É insatisfatório. Por quê? Porque se outros lhe demonstram a falsidade de seu raciocínio, eles podem tornar-se descrentes. Então, o insatisfatório é esse perigo aqui. O risco do livre exame é que, se outros demonstram a falsidade de seu raciocínio, eles podem tornar-se descrentes. Por isso, a alternativa é literal, inclusive.